Eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios o deputado estadual Edivaldo Souza, do PSDC. Deputado que está muito feliz com a sanção governamental do seu projeto que prevê a regularização fundiária dos lotes do Caladinho. Uma invasão que se tornou um dos locais mais perigosos de Rio Branco, onde a miséria, a pobreza, as agruras desta vida em sociedade permeiam o convívio social. Edivaldo Souza fez reportagens naquele local e mostrou a realidade daquele povo. Na quinta-feira, dia 23, o governador Tião Viana entregou os títulos definitivos daquela área. E agora cumpre o papel de prestar os serviços públicos necessários para a melhoria da qualidade de vida daquela população. Deputado Edivaldo Souza, muito boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui, Alain. Deputado, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Diga. O senhor está topetudo, deputado. Eu aprendi com você tem que ter um topete aí grande, isso? rapaz. Diz que você é um bom escovista também. Rapaz, eu estou olhando para o senhor ali Amigo, e apresentador de televisão, Tem se que não aprender. souber fazer escova, tá lascado, não é verdade? Tem que aprender, fazer de tudo um pouco. Sim. Mas, Edivaldo, é um prazer para mim ter você Prazer aqui meu, conosco. meu amigo. Porque A primeira vez que eu venho estamos aqui... em casa. A primeira vez que eu venho depois que eu tomei posse como deputado. Verdade. Não é? Tem que vir mais vezes. Não, eu fico à vontade, não é sem problema. Edivaldo, eu lembro de algumas reportagens que você fez no Caladinho, um dos pontos hoje de Rio Branco, onde as pessoas têm as piores condições de vida. E você sempre defendeu a regularização fundiária daquele local, fato consumado no último dia 23 deste mês, quinta-feira. O que isso representa para o teu mandato? Representa, acima de tudo, que eu estou no caminho certo. A minha preocupação enquanto deputado sempre foi fazer um mandato propositivo, sem muita firula e sem nenhuma basófia. Essa é a verdade. Trabalhando efetivamente por quem precisa, por quem é mais pobre, por quem está à mercê da própria sorte, apresentando bons projetos, boas indicações. E uma dessas indicações é a questão do Caladinho, que eu já andava lá como repórter, fazendo reportagens especiais, há mais de 5 anos que eu andava por lá, conhecendo as pessoas, vendo a pobreza em que vivem ainda, é bom que se diga, numa área de ocupação irregular, de invasão, sem perspectiva de futuro, sem nenhuma perspectiva. E a partir daí, depois que me foi otorgado o mandato de deputado, eu comecei a trabalhar em prol dessas pessoas. Como deputado ficou mais fácil agora de chegar com o governador, conversar com ele, chegar com o secretário e reivindicar de forma forte e de forma justa por aqueles que não têm nada. Na última quinta-feira foi a entrega dos títulos definitivos daquela área e agora se espera, obviamente, que os serviços públicos cheguem ao local. Ruas, até porque a área é absolutamente desprovida de qualquer tipo de planejamento. É uma invasão. Era uma invasão, agora é um bairro. Agora é um bairro. É. Agora é um bairro. Agora é um bairro. E permanece o nome Caladinho. Caladinho. Né? Edivaldo, teve um fato curioso, um fato interessante, marcante, eu diria, que aconteceu durante essa entrega desses títulos, não é verdade? É verdade. Eu já fui várias vezes no Caladinho. Eu tenho uma relação muito fraterna com o povo que ali mora. E encontrei uma senhora e disse: "O senhor me conhece?" Eu tentei lembrar, não consegui, nem tive a cara de pau de mentir, dizer eu lhe conheço, que geralmente político faz assim, por mais que não conheça. É verdade. Eu não tenho essa cara de pau. E disse a ela que não lembrava. E ela disse: "Edivaldo, eu sou aquela mulher que o senhor fez uma reportagem. Eu morava embaixo de um barraco, debaixo do assoalho de um barraco com meus filhos. Esse garotinho que está ao meu lado", e ela me apontou o garotinho, "é o Samuel. Quando o senhor foi lá, ele estava muito doente. E depois que o senhor fez a reportagem, eu ganhei sacolões, ganhei o material necessário para construir um barraco e é lá onde eu moro. E eu estou muito feliz de vir aqui receber o título de propriedade do meu lotezinho de terra, graças ao senhor e ao governo do estado." Eu te confesso, Alain, o nome dela é Dona Francisca, o nome do garotinho é Samuel. Que aquilo tocou o meu coração, porque a gente não vem para esse plano terrestre à toa, a gente vem com uma missão de ajudar o próximo, de ser solidário, de ser fraterno, não enganar o próximo, não ser mentiroso. Acima de tudo, pregar a ética, o que é bom para todos nós, até principalmente para quem é da política, que é bom.
não é? Quando a gente fala tanto em ética e moral, a política brasileira precisa muito disso. E é bonito de se ver. Agora, deputado, aqueles que têm também uma visão diferente, que fazem um contraponto, dizem o seguinte: bonita a ação do deputado Edivaldo Souza, mas ele não acaba por incitar novas invasões, uma vez que os deputados, os parlamentares vão lá e pedem ao governo que regularize uma área de invasão, muitas vezes um terreno particular, enfim. Como é que o senhor lida com esse contraponto, esse outro lado? Eu vou lhe responder agora. O Acre em si só já é uma invasão, terras oriundas da Bolívia, que foram por nós tomadas na marra pelos soldados de Plácido de Castro. 2 ou 3 bairros de Rio Branco não são invasão. Posso citar para o Base, 6 de agosto, 15, que são bairros históricos. Os demais são todos oriundos de ocupação irregular. Por daí que Rio Branco é uma cidade problemática em termos de um plano urbanístico. Rio Branco é uma cidade problemática, cidade de ruas estreitas, porque a cidade foi criada na marra. Agora, quando acontece a invasão e o poder público deixa a invasão continuar em terras públicas ou particulares, ele está sendo omisso nisso. Precisa tomar uma posição. Uma posição, depois da invasão instalada, com 500 famílias, 700 mil. Isso é um grave problema social. O Estado, o poder público tem que fazer a sua parte, construindo casas também, para quem não tem nada. Para quem não tem nada. O cidadão ganha salário mínimo, ele sobrevive com dificuldades. Eu digo para você isso com a maior tranquilidade, que eu sou de origem humilde. Eu lutei muito na minha vida, até chegar aonde eu cheguei, e nada me caiu do céu, nada eu conquistei de graça. E eu falo de cátedra isso. Eu sei o que é ser humilde, sei o que é ser pobre, por isso que os defendo. Sem nenhum problema. Quando é que começam os serviços urbanos, a infraestrutura? Existe uma previsão? Existe. Olha, primeiramente é bom conseguir o seguinte. Essa regularização do Caladinho, ela teve o aval do governador Tião Viana, a quem eu agradeço aqui de público, que adotou a causa para si também. E todo o trabalho foi feito de regularização. Agora, não para só na regularização, vem a parte de infraestrutura urbana. Significa dizer que o Caladinho, do Patinho Feio da periferia, vai ser um bairro ideal, vai ser um bairro bom de se morar, com ruas calçadas, ruas trafegáveis, com água, com saneamento, com drenagem, com a rede de energia de vergonha que não tem. O povo lá usa gato porque não tem rede de energia. Exato. Vai buscar rede de energia lá no Montanhês. E isso tudo vai ser feito pelo governo do Estado. Está faltando pequenos detalhes para que essas obras possam começar. Existe alguma previsão? Um mês, 2 meses? Eu acho que em 30, 40 dias deve começar. Tem um projeto seu, deputado, que acompanhando o desenrolar das ações dos parlamentares, eu vi um projeto seu que eu achei muito interessante. É o projeto que dita as regras para que o transporte do dinheiro nos bancos seja feito de uma maneira mais segura, que os carros de transporte não parem na frente das agências, na mesma entrada do cidadão comum, do usuário dos bancos, evitando assim que num acidente uma pessoa inocente seja baleada. Esse projeto surgiu também de ouvir as pessoas, foi uma ideia que ele deu? Como é que foi que surgiu isso? Eu ando muito, ouço muitas pessoas, as reclamações chegam aqui diariamente para nós do Gazeta Alerta. Eu já apresento o Gazeta Alerta há 10 anos, eu mantenho um feedback muito grande com quem me acompanha. E todo mundo reclamava dessa questão. Apresentamos o projeto de lei na Assembleia que diz que todo e qualquer prédio que funcione estabelecimento comercial, industrial, de serviço bancário, financeiro e de fomento, ele tem que ter um local apropriado, um acesso apropriado para fins de entrada e saída dos responsáveis pelo serviço de transporte de valores. O projeto não quis nada mais do que isso. Garantir segurança de transeuntes, garantir segurança de quem está passando perto de uma dessas instituições. E, é claro, essas instituições terão um prazo de 180 dias para se adequar às normas estabelecidas no projeto. Projeto já sancionado pelo governador Tião Viana, que é a Lei 2.596. Muita gente pergunta, né? E como é que é a atuação parlamentar de Edivaldo Souza? Quantos projetos o senhor já apresentou e quantos já foram aprovados? Só nesse ano eu já apresentei 12 a 15 projetos. Uns mais importantes, outros também importantes, mas não tanto. 12 a 15 projetos, para mais de 30 indicações. Mais de 30 indicações. Eu trabalho. E tenho trabalhado muito. Agora não fico fazendo firula, é diferente.
não é? Eu vou direto ao âmago da questão para tentar resolvê-la. Como, por exemplo, exigir um posto bancário para o conjunto universitário, exigir um posto bancário, uma agência bancária para a Baixada da Sobral, que não tem uma agência do Banco do Brasil, e é uma vergonha. A superintendência já me respondeu o documento dizendo que providências estão sendo tomadas no tocante ao conjunto universitário. Propus ao governo do Estado a construção de uma delegacia de crimes contra o idoso. Nós não podemos, em hipótese alguma, viver desta forma. O idoso não tem a quem recorrer. Quando o idoso se sente vilipendiado, prejudicado, ele procurou o Conselho do Idoso ou o Ministério Público. Uma delegacia de crimes contra o idoso, com pessoas especializadas, como um pedagogo, um psicopedagogo, um psicólogo, um delegado, trabalhado para tratar a questão do idoso, seria de bom alvitre, e foi isso que eu propus na indicação ao governo do Estado. Já recebi resposta dessa indicação, que o governo está trabalhando nesta questão, uma análise está sendo feita para que essa delegacia possa ser dotada. Sem dúvida. Agora, por que essa preocupação, Alain? O Acre tem 45 mil idosos, meu amigo, e ninguém liga para esse povo. 45 mil idosos. Rio Branco tem 25 mil idosos. Uma população que está ali no lugarzinho dela, já trabalhou, já produziu, já se aposentou, ou seja, e não pode ficar como um produto descartável. Alguém tem que cuidar dos idosos e eu quero cuidar. Deputado, tem pergunta dos internautas para o senhor. Olha a pergunta aqui do Valcirley Machado. Há uma dúvida que paira no ar. O governador Tião Viana entregou aos moradores do Caladinho títulos definitivos ou termo de concessão de uso, deputado? Eu acho que foi termo de concessão de uso e não o que foi divulgado amplamente pela imprensa. O deputado pode nos confirmar isto? Eu já estive vendo o documento. É um título real de propriedade, mas tem uma cláusula de concessão. E vou lhe dizer por quê. O governo do Estado ele tem um cuidado de fazer essas doações desses títulos, ele garantir que efetivamente a pessoa permaneça na propriedade. Ou seja, no dado momento que eu recebo o documento de uma terra, a minha terra se valoriza. A tendência de alguns é de vender o imóvel. E a indústria da invasão prospera. Prospera. O que acontece? Nesse título se propõe que a pessoa fique determinado período na área e a partir dali que ela pode fazer a venda desse imóvel. Muito bem. Outra pergunta, a Priscila Frota diz o seguinte. Boa tarde, Alain. Boa noite, Alain. Eu quero parabenizar o deputado Edivaldo Souza por ser autêntico e falar o que pensa. Isto é uma grande qualidade. Tenho certeza que o que está ao seu alcance ele está fazendo e muito bem. Pergunta também aqui. Evandro Cordeiro diz assim, dá-lhe Edinho, tu não quer ser o meu padrinho também? Um forte abraço, Alain Rico. Evandro Cordeiro. Boa alma, é um jornalista boa alma, gosto dele. Pergunta aqui do Ilamis França. Boa noite, Alain. Boa noite, deputado. Gostaria de saber, por que que no Gazeta Alerta o deputado comenta de forma tão contundente e defende a população, mas lá na LEAC ele se propõe a melhorias, sequer propõe melhorias que ele mesmo fala na TV? Isso não seria dois pesos, duas medidas, deputado? Pergunta do Ilamis França. Pergunta desse moço está completamente equivocada. Primeiro que o Legislativo não é um cenário de um programa jornalístico nem de um programa policial. Lá é o parlamento. Lá tem que ter o decoro parlamentar, tem que ter a ética parlamentar. Lá ninguém se propõe a fazer o que eu faço na televisão. Eu tenho que ter uma postura adequada ao lugar que eu estou e do que eu estou fazendo. Portanto, agora, eu efetivamente acho que sou muito mais proveitoso, é bom que se diga, aqui no Gazeta Alerta, porque aqui nós temos 89% de audiência e o que eu falo aqui ecoa como uma caixa de ressonância. Às vezes não é preciso nem eu ir falar com a autoridade e a própria autoridade vai à periferia resolver o problema. A Lívia Gomes, por mensagem, pergunta o seguinte, Edivaldo, porque o bairro Nova Estação tem 29 anos de fundado e os moradores de lá ainda não têm título definitivo? E o Caladinho, que tem apenas 3 anos, já tem seus moradores com título definitivo? Ajude o Nova Estação, deputado. Vou ajudar, Lívia. Vou ajudar, eu não sabia. Pensava que a Nova Estação era um bairro devidamente regularizado. Vou falar com o governador Tião Viana sobre isso. E ele, com certeza, vai tentar resolver o problema. O que o senhor pensa, agora falando de política, nosso tempo está estourando, o que o senhor pensa desses números das pesquisas? O senhor que está ali lidando todos os dias com gente da situação, da oposição, transita muito bem em todos os segmentos da Assembleia. O que o senhor acha desses números dessa última pesquisa Ibope, por exemplo? Dizem que eu sou moderado, não é? Eu não sou moderado, eu sou cauteloso e sou tolerante. Na política tem que ser assim, sem perder a vergonha e sem perder a decência, sem vender a alma para o diabo.
O que eu acho de pesquisa, a pesquisa apresenta uma situação de momento. A tendência de quem está muito na frente é perder alguns pontos no decorrer da caminhada da campanha política. E quem está embaixo, subir alguns pontos. É o natural, é o natural. Agora, a pesquisa nem sempre ela reflete uma realidade, não é? Eu vejo tantas pesquisas equivocadas Brasil afora, não é? Eu mesmo, quando fui candidato, diriam que eu não ganhava, porque eu não tinha dinheiro, era liso. E continuo sendo liso, é bom que se diga. E ganhei porque eu tenho popularidade, as pessoas gostam de mim, sabem que eu sou decente e defendo os mais fracos, os que não têm nada. Mas pesquisa é uma situação de momento. Quem está na frente, a tendência é cair. Quem está muito na frente, quem está atrás, subir. O natural. É o que eu posso lhe responder. Gente, infelizmente nosso tempo está estourado aqui. A nossa gloriosa Lígia já está com o tamanco apontado para mim, porque o tempo estourou. Edivaldo, prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Satisfação. Prazer, Alain. Gosto muito de você. Não é? Me lembro quando eu cheguei aqui nessa TV, há 10 anos, você foi um dos camaradas que me deu muita força. Não é? Você dizia, olha, você vai dar certo nesse programa aí. Tenha paciência. Não é? Em 3 meses você vai estar bom demais. E como Deus foi generoso, eu agradeço muito a Deus, que Deus tem sido muito generoso nessa minha trajetória, na trajetória da minha mulher, dos meus filhos, e eu agradeço a Deus todos os dias, pela família que eu tenho, pelos poucos e bons amigos que também tenho, e que me dão força e o suporte necessário para que eu continue na minha caminhada. Muito obrigado, eu te agradeço, amigo. A alegria é minha, meu amigo. Sucesso para ti. Te agradeço muito. Você merece. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.